Olha, o programa de hoje é muito especial para mim, isso porque meu convidado eu já conheço para lá de 20 anos. A gente nunca teve uma amizade, mas eu vou confessar aqui que eu sempre tive uma grande admiração pelo profissional, pelo Casquinha, que para mim, olha, é o Pelé aí das festas e eventos. Hoje não só de Votuporanga, meu conterrâneo também, mais conhecido em todo o Brasil, e hoje ele vai contar como tudo isso começou, como é que surgiu essa vocação para festas, para eventos, quando é que você percebeu que podia fazer daquilo o seu meio de vida. Muito obrigada, viu, por ter atendido ao meu convite. Mel, para mim, Melissa, né, que era como a Mel é conhecida em Votuporanga, para mim é um prazer, uma honra, depois de tanto tempo a gente se reencontrar. Mesmo, igual você falou, a gente não tinha tanta amizade em Votuporanga, mas a gente era próximos e a gente viu sempre a Mel caminhando na comunicação e depois saindo de Votuporanga e tornando uma jornalista como é hoje, uma jornalista de sucesso, uma jornalista que tem responsabilidade naquilo que fala, de idoneidade para aquilo que fala, para os projetos que ela assume. E fiquei muito satisfeito quando a gente pôde marcar esse bate-papo aqui, esse abre aspas, para a gente falar um pouquinho da nossa vida. E é um prazer poder participar aqui com você. Eu andei pesquisando um pouquinho, estudando um pouquinho sobre você. E se eu entendi, tudo começou com você querendo assistir aos jogos de futebol do São Paulo. Aí que começou uma situação de você correr atrás, de tentar mobilizar. Na verdade era assim, a gente vem de uma família muito simples lá de Votuporanga. Só que uma família sempre que ensinou o caminho para você correr atrás daquilo que você quer. E eu tinha muita vontade sempre de assistir jogos em São Paulo, Então, volta e meia, eu não tinha condições de ir. O São Paulo naquela época, época de auge de São Paulo, chegava em todas as finais. Eu não tinha como ir, mas eu dava um jeito. Eu entrava em contato com alguém em São Paulo e se alguém ia lá, comprava ingresso para mim, eu fretava um ônibus e vendia excursões. Aí depois, já no colégio, eu já tinha esse envolvimento com o público, de poder me comunicar com as pessoas. Também passei a organizar eventos de colégio, eventos do segundo ano, do terceirão, para que a gente pudesse juntar um dinheiro para fazer uma excursão no final do ano. Quando a gente fazia Oktoberfest, quando a gente fazia Camboriú. E assim foi que começou. Aí ia lá, alugava um salãozinho, alugava o DJ da cidade, alugava alguma atração que estava se destacando de forma regional e começamos a fazer eventos. E a partir dali foi um caminho sem volta. E quando tinha alguma situação envolvendo festa, os amigos já falavam, vai pro Casquinha. Joga para ele a responsabilidade. Aí assim, com o tempo, Votuporanga era uma cidade que não tinha tantos eventos, mas com o tempo a gente foi virando referência. E eu trabalhava numa sorveteria, na sorveteria da família, por isso o nome Casquinha. E aí a sorveteria era Casquinha desde pequenininho mesmo? Casquinha desde pequeno, por causa da sorveteria do meu pai. Então, dali foi que começou a sorveteria, era o ponto de venda das festas, das baladas que tinha em Votuporanga. E quem organizava essas baladas era o Casquinha, os seus sócios, o Piranha, depois o Liquinha, o Maranhão, o Zé. E aí a gente ficou até hoje. Estamos aí há mais de praticamente quase 30 anos organizando eventos. No início, seus pais te apoiavam ou achavam que aquilo era um atraso de vida? Olha, na verdade o meu pai, ele era daquelas pessoas muito tradicionais e que ele achava que o trabalhador era aquele que acordava às 6 horas da manhã. E a gente já trabalhava com a noite, então o nosso ritmo de vida era outro. Então tinha dia que acordava 9, 10 horas e ele não se conformava com aquilo. Mas com o tempo ele foi vendo que era algo sério. E minhas irmãs também, todo mundo achava que era algo para mim matar serviço na sorveteria. Mas era uma coisa que eu gostava de fazer, era uma coisa que eu me identificava. E foi uma coisa que, depois de muito tempo fazendo várias festas, algumas festas viraram tradicionais em Votuporanga, como Natal Beer, que depois deixou de existir, mas foi uma festa que perdurou por mais de 15 anos. Aí a gente achou um ponto que era próximo à Praça São Bento, e aí a gente pegou e construiu a Totem. Primeiro a Totem Fan House, que era a Totem casa de lazer, e depois crescendo para a Totem Cervejaria, aí depois passou a ter a Totem Mais e depois a Chácara Totem.
Na Totem, gente, naquela época, meu pai não deixava eu sair com a frequência que eu queria sair. Aí eu pedi, inclusive, emprego pro Casquinha, você lembra? Verdade, Casquinha? Eu trabalhei até no verdade, bar. verdade, verdade. Você trabalhou num bar, nossa, você trabalhou em bilheteria, nossa. Foi. Verdade, verdade. Aí eu matava a vontade de ver a movimentação Poxa, do pessoal verdade. até meu pai me liberar de ver. A Totem foi uma casa que durou mais de 15 anos no mesmo lugar, em Votuporanga. Eu tenho certeza que marcou uma juventude da nossa região inteira. Eu lembro, quantos convidados a gente recebia daqui de São José do Rio Preto, de toda a região. Era uma casa referência porque ela ficou por praticamente 3 anos, toda sexta e sábado, esgotando ingresso. Aquilo era um fenômeno, entendeu? E era uma coisa assim, pra gente, era uma coisa que a gente não estava acreditando naquilo tudo que a gente estava vivendo. Uma casa, uma cidade pequena do interior, na época Votuporanga com, 70, 60 mil habitantes. Estava começando a aumentar o número de estudantes na faculdade, começando pequeno, o Centro Universitário de Votuporanga, que era a Unifev, começando a trazer alunos de fora e a Votuporanga começando a ter uma vida noturna mais animada e mais agitada. Mas antes mesmo desses estudantes, no final de semana a Votuporanga era referência, quando recebia jovens de toda a região. E aí ali a gente tinha algumas bandas daqui de São José do Rio Preto, como Vagnão, como Banda Pai de Todos, como tantos outros que marcaram a época da nossa região na questão da vida noturna. Foi uma época deliciosa. Foi uma época eu aproveitei muito. Eu também. Era a profissão que todo mundo queria, era você trabalhar com a noite, você ganhar dinheiro com a noite. Pra namorar era bom, pra tudo era bom, entendeu? E recentemente você usou até o Facebook, não tão recente, mas você postava fotos, aí dava uma nostalgia generalizada. Porque na época da Totem eram as fotos impressas, né? Não eram digitais como é hoje, né? Então muitas vezes eu ia em jornal para dar entrevista, ou no Diário de Votuporanga, ou no Jornal A Cidade, ou na revista Flash Night do Evandro. E aí esse pessoal tinha muitas fotos que eles tiravam das baladas de Votuporanga. E eu ia recolhendo essas fotos comigo. E aí, durante a pandemia agora, quando começou a pandemia, um dia eu estava lá em casa sem fazer nada. Eu falei, quer saber, eu vou matar a saudade dessa galera aqui. E aí eu comecei a postar fotos, mas assim, eu tinha mais de 1000 fotos. E aí o legal que foi, uma galera foi se reencontrando, uma galera começou a reviver tudo aquilo na memória de todo mundo. Porque, querendo ou não, foi uma coisa que marcou. Marcou, muitos casais se conheceram ali. Muitas famílias, às vezes, terminaram ali. Entendeu? Sim. Muitas construíram, mas muitas terminaram ali. Mas assim, foi com certeza uma época mágica para muita gente. As pessoas vinham falar com a gente com muito carinho, com muito saudosismo. E aí começou a cobrança. Posta mais, posta mais. Só que eu tinha um cuidado. Sempre que eu ia postar... De repente o casal desfez. Sempre que eu ia postar foto, principalmente de casais. Eu prestava atenção para saber se o casal estava junto. Se eu tinha dúvida, eu não postava. E tinha algumas fotos que quando você postava, deformava um pouquinho a cabeça da pessoa e as pessoas ficavam um pouco bravas comigo. Mas a intenção era só da gente matar a saudade. E paralelo à boate, continuavam os eventos maiores. Isso, paralelo à boate, continuavam os eventos maiores. Foi quando começou a época de sertanejo universitário, com Joneto Frederico, César Menotti Fabiano, Vitor e Léo, Fernando Sorocaba, Luan Santana. Todos esses artistas a gente pegou no começo. Então todos esses artistas, a maioria deles vinha primeiro em Votuporanga do que toda a região. E aí era muita gente que ia nesses shows. Inclusive o Luan Santana, ele tem uma passagem por Votuporanga, que no dia que a gente foi fazer o show dele, ele chama um taxista, ele era menor de idade, ele chama um taxista pro hotel, ele entra no táxi, aí o produtor dele vem correndo, que é o Márcio fala, Luan, onde você vai? E o Luan saiu do hotel já se despedindo de todo mundo. Era tipo 5 horas da tarde, show marcado para as 11. E aí ele fala, não, o cara dentro do táxi, junto com o Luan Santana falou assim, não, eu tô indo embora, não vou fazer o show hoje. Aí o cara falou, mas como não vai fazer o show hoje? Falou, não, tô cansado disso aqui, cara, faz 40 dias que eu tô em ônibus, hotel. Eu não tenho um carro para andar. Não tenho um carro para andar do tanto que eu já trabalhei. E você presenciando a cena. Não, isso daí depois o Márcio me contou numa outra passagem que ele teve em Votuporanga, que o Luan, naquele dia, queria parar com a carreira. E aí o Luan queria, na época, um Jetta. Aí ainda nós falamos, quantos Jettas o Luan Santana não fez para a carreira dele, né, depois daquilo.
Só que aí o cara falou para ele, falou, Luan, você não pode ir embora, você tem hoje, você tem... Ele, para começar a conversa, ele não podia ter um carro, ele era menor de idade, como ele iria dirigir. E ali o cara falou para ele, falou, hoje nós temos aqui praticamente 8 mil ingressos vendidos, você tem mais de 50 famílias que dependem de você, então calma que nós vamos te dar o Jetta na hora certa. E aí ele ficou, mas foram passagens que aconteceram ali. Você nem ficou sabendo do susto no dia, ainda bem, né? No dia não. Aí teve uma outra, tapa no moleque. Teve uma outra passagem também, na época o saudoso Mr. Catra, que já faleceu, né? A gente fez um show dele lá em Votuporanga e o Mr. Catra era um cara muito louco. Aliás, até hoje, os agendas de funk são loucos, porque eles marcam 4, 5 shows às vezes num dia e uma logística muito louca, né? E aí o Catra não chegava em Votuporanga, já estava dando 4, 5 horas da manhã, ele não chegava. Aí eu peguei, ele estava num avião sobrevoando Votuporanga, daquele dia estava nublado, não conseguia pousar no aeroporto. Aí, mas ele pegou o microfone, uma hora ele voou mais baixo com o avião, pegou o telefone, e aí eu coloquei o telefone no microfone do evento, e aí ele deu um recado pra galera, galera, calma aí que eu tô chegando, que a galera já tava a ponto de quebrar tudo. Né? Mas aí ele chegou, mas foram as coisas que aconteceram na noite aí. E depois, mais pra frente, Votuporanga já tinha um carnaval que era um carnaval muito conhecido no Brasil inteiro. A Totem, nós da Totem éramos os únicos que não tínhamos participação no carnaval. Foi quando a gente comprou uma parte de um bloco de carnaval. Quem foi a pessoa que falou, não, vamos entrar no carnaval? O carnaval é uma situação na cidade que é muito contagiante. Assim, quem fomentava os eventos, quem criava os eventos, éramos todos nós, mas quem estava sempre procurando se antenar e buscar o artista sertanejo que estava no momento. E como o carnaval era uma oportunidade, era eu. E eu fui conversar com o menino do bloco Al Capone, que era Al Capone. E aí nós chegamos nesse menino e compramos metade do bloco desse menino, do carnaval de Votuporanga. E aí ficou Al Capone e Totem. Na época, acho que a gente pagou R$5 mil em 50% do bloco. Ele não era o maior bloco de Votuporanga, era um terceiro, quarto bloco. E aí ele passou a ser o maior bloco do carnaval de Votuporanga. E era legal porque as pessoas iam no carnaval de Votuporanga, aí acabava o carnaval, todos os outros blocos iam dormir, o nosso ainda tinha a balada que era a Totem. E aí ali a gente amanhecia até 10 horas da manhã fazendo festa. Só que aí chegou uma hora, esse carnaval foi crescendo, 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 e quando ele cresce muito e não tem uma organização como o evoluir do tempo foi pedindo essa evolução, se você cresce de forma descontrolada, você tem tudo para perder o seu negócio. Foi quando a gente pegou e falou assim, gente, está crescendo a coisa de um jeito aqui que pode se tornar perigoso e pode acabar com essa tradição. Foi a hora que a gente pegou, reuniu os outros maiores blocos de carnaval de Votuporanga e falou assim, olha, vamos criar um negócio mais organizado. Porque o carnaval de Votuporanga era um carnaval profissionalizado, era um carnaval aberto. Numa avenida chegava todo mundo e entrava. E aí foi onde a gente profissionalizou, dando estrutura, suporte e segurança para quem pagava pelo ingresso. Porque, infelizmente, quando as pessoas não pagam, geralmente, infelizmente, não sempre, não podemos nunca generalizar, mas quando não é cobrado, as pessoas não dão valor naquilo, entendeu? Então, tinham pessoas que iam para um evento para brigar, iam para destruir algo que estava ali sendo construído, e foi onde a gente falou, não, profissionalizar. Primeiro, segundo ano, um pouco de dificuldade, e depois o evento foi crescendo, 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 e aí aquilo que a gente nunca imaginava que iria acontecer, que era trazer os grandes artistas do Brasil, da Bahia, a gente chegou a hora que a gente trouxe até a Ivete Sangalo em pleno carnaval, tirando ela do Carnaval de Salvador. Ô, galera de Votuporanga, terça-feira de carnaval, eu tô aí junto com vocês fazendo uma festa bem linda. Até lá e um beijo! Vocês já enxergavam essa situação do carnaval, do tamanho que ele é hoje? Votuporanga sempre atraiu muita gente, mas hoje realmente é uma estrutura que chama demais a atenção. Vocês sonhavam, imaginavam, tinham essa meta? Olha, a meta era sempre crescer de forma organizada. Os organizadores do OBA são pessoas muito assim, apaixonadas por evento, tem muita responsabilidade com a entrega do evento com o seu público. Então a gente pensava em crescer, mas para falar a verdade, falar que imaginava que um dia iria tirar a Ivete Sangalo de Salvador, não imaginava. Carnaval. No carnaval. É a mesma coisa que você tirar
o Papa lá de Roma na principal data da Igreja Católica. Então, a gente conseguiu naquela época. E hoje a gente, qualquer artista que chega na época do Carnaval, que esteja em destaque no Brasil, o público do Oba já sabe que provavelmente ele vai estar no Oba. E o artista já conhece o evento. E o artista já conhece o evento, o artista já sabe. O artista, por exemplo, ele vai fazer uma agenda de carnaval. Agenda de carnaval, o artista cobra 3, 4 vezes mais caro do que... Não é só 2 vezes não, é 3, 4 vezes mais caro dependendo do artista. E ele sabe quais são os eventos que ele vai poder contar. Ele sabe que o Votuporanga ele pode contar, o Votuporanga, o Oba Festival, que agora é São José do Rio Preto. Ele sabe que ele pode contar com o Oba, com o Recife, com algum evento fechado do Rio de Janeiro, que ele pode contar com Salvador, com BH. Então, o Carnaval do Oba se tornou um carnaval referência para os grandes artistas do Brasil e para alguns até de fora, que foi quando a gente começou também a trazer os DJs internacionais. Esse ano, na minha cabeça, eu já não teria carnaval, porque a data carnaval, a festa carnaval já era mal vista em meio à pandemia. Mas eu percebi que para vocês o cancelamento foi uma grande frustração. Como é que foi lidar com tudo isso? O carnaval, na cabeça da maioria da população do Brasil, a gente tem que entender mais ou menos dessa forma. Ele já é algo que ele é um pouco mal visto. O Brasil tem uma população, na grande parte, católica, e algumas pessoas enxergam o carnaval como uma baderna, como uma bagunça. E o carnaval, pelo menos da nossa parte, existe muito, mas muito profissionalismo, muito. E, assim, na verdade não foi uma frustração grande com a não realização do carnaval esse ano. Foi como se deu o comunicado da não realização do carnaval. O ano passado, quando foi o primeiro ano da pandemia, a gente prontamente nem colocou o ingresso à venda, porque a pandemia estava num momento horrível. Infelizmente, muitas pessoas morrendo naquela época. E aí, ao passar do ano de 2021, os números da pandemia foram melhorando e até que chegou uma hora que o governador de São Paulo autorizou um plano de retomada dos eventos. Foi aonde se possibilitou que tivesse boteco do Gustavo Lima em São José do Rio Preto, onde tivesse vários eventos em Fernandópolis, onde tivesse vários eventos até em Votuporanga. E foi aonde a gente pegou e falou assim, cara, eu acho que vai dar para ser feito o carnaval. E aí foi aonde a gente pegou e começou a planejar o carnaval de 2022. Colocando à venda, anunciando artistas e comunicando com o nosso público. Só vai ter o evento se as autoridades permitirem. Nenhum momento bancamos carnaval, nenhum momento falamos que iríamos ser acima do que a tragédia que aconteceu no Brasil. Não. A gente iria ter a nossa responsabilidade, como sempre tivemos, e sempre comunicamos isso com o nosso público de forma assim, bem transparente. Nada de linha pequena de contrato, nada disso. E aonde foi que a gente foi andando, mas a gente viu que dentro da cidade de Votuporanga, infelizmente, uma parte da população que não conhecia o evento começou, não, mas não pode ter. E uma parte da população que não ia no evento, mas que todo final de semana estava indo ali, indo aqui. E por que eu sei que essa pessoa estava indo ali e aqui? Porque eu acompanhava na rede social, de forma quieta, na minha, eu sou meio polêmico em rede social, mas com o tempo eu fui aprendendo que, olha, eu não vou numa... Se a Mel escrever alguma coisa na rede social dela sobre a minha pessoa, uma opinião dela, eu vou respeitar. Se eu escrever na minha rede social e ela vier debater comigo, eu vou debater com ela. Desde que haja o debate com educação, nós vamos debater. Agora, se faltar educação na minha página, eu simplesmente excluo, bloqueio e Zé Fini. Deixa ela pensar do jeito que ela pensa. Então, algumas pessoas escreviam algumas verdades sobre o carnaval, perante a pandemia, sobre a relação do Oba, e eu ia ver quem era essa pessoa que estava escrevendo. E aí, na hora que você entrava na página da pessoa, a pessoa estava numa festa não sei aonde, numa aglomeração, incoerência. Quer dizer, o problema não era a pandemia, o problema era o carnaval, era quem estava promovendo o carnaval. Por isso que eu falei, o nome, festa carnaval e a festa carnaval já vem, né? Lá de trás com esse problema. Mas mesmo lá de trás, o nome carnaval já é algo que não é tão bem quisto. Mas as pessoas em Votuporanga, por o carnaval ser referência, as pessoas terem uma falsa impressão de que a gente tinha privilégios com prefeitura. Se a gente tivesse privilégios com prefeitura, a gente agora não teria simplesmente falado, olha, infelizmente não vamos mais Antes de mudar para cá, o carnaval não é só
festa, o que ele traz com relação à geração de emprego, à movimentação financeira? E não só o carnaval, né, Mel? O evento como um si. Nós estamos aqui no bar, no Chico Barrigudo. Ele é, além de um lugar que vende as suas porções, a sua cerveja, mas é um lugar que vende entretenimento. E ele tem uma série de pessoas aqui que estão trabalhando desde agora, desde hoje, meio-dia, para que às 6 horas da tarde as pessoas possam vir aqui desfrutar desse ambiente. Como as pessoas de evento trabalham o ano inteiro. Tem pessoas que não têm uma faculdade de evento, mas têm faculdade de vida. Eu tenho mais de 30 anos trabalhando com isso. Como que de uma hora para outra a pessoa vai falar assim para mim, olha, Casquinha, vai fazer outra coisa. Eu estou procurando fazer outra coisa, mas eu amo isso. Eu amo fazer meu evento. Eu amo, não é só pelo dinheiro. Muitas vezes, as pessoas, quem nos conhece... É uma das situações que te trazem uma realização profissional. A realização profissional, é isso, de quem começou lá de baixo. Faço bem feito. De quem começou lá de baixo, chegar onde a gente chegou, e não chegou. Quando eu falo chegar onde chegou, não quero dizer financeiro, eu quero dizer em nível de reconhecimento de outras pessoas dos setores, em nível de... Quando você chega no Oba, você vê um palco do tamanho que é o palco do Oba, com a estrutura que a gente monta, a gente simplesmente poderia montar um palco menor e pegar e colocar dinheiro no bolso. Mas não, a gente entende que evento é algo que você vende a experiência, cada vez mais. Eu não vendo mais somente o show do Gustavo Lima, eu não posso vender mais somente isso. Eu tenho que vender experiência. Se eu quero permanecer no mercado, eu tenho que vender experiência. Eu tenho que te prometer que eu vou entregar um show com uma visão, com uma bebida de boa qualidade, com um buffet de boa qualidade, e eu tenho que te entregar isso. Quantas horas tem um evento por dia? O Oba tem 12 horas de evento por dia. Durante 12 horas não pode faltar nada. Eventualmente faltou um negocinho ou outro, no outro dia tem que estar corrigido para não faltar. Esse é o nosso grau de comprometimento. Quando a gente entra na página do Oba, vê que as pessoas realmente elas estão fissuradas, elas querem que chegue logo o próximo carnaval, elas querem... É assim, é muito legal a relação que o Oba tem com o seu cliente. Meus sócios, mais eu e mais um outro sócio, o Alessandro Possoni, a gente direto está no Instagram do Oba, conversando com o nosso público. E conversando com o nosso público, sem o público saber que está conversando com os donos do evento. Porque, por exemplo, hoje, os artistas, alguns a gente consegue acompanhar quem é que está no topo. Agora, por exemplo, artista de funk é uma coisa que às vezes a gente já não consegue acompanhar. Então você tem que bater um papo com o seu público para entender o que ele quer. Eu estava falando com a Cris um pouco antes sobre isso, que a gente abre as redes sociais da meninadinha, elas estão dançando umas músicas que a gente não sabe nem. Meus filhos de 5 anos, o meu filho de 6 anos e o outro de 11 anos, eles começam a dançar e aí eu falo, mas quem que é? Aí lá que você vai, e eu sou uma pessoa assim, se você me falar o nome de um artista, tá estourado, eu me baseio muito na rede social, então eu vou lá, Instagram, eu vou lá em YouTube, eu vou lá ver o que esse artista está gerando em mídia social. Dependendo do que ele está tendo de repercussão, eu falo, cara, eu que não estou antenado, mas eu vou ter que me mexer para trazer esse artista. Já teve vez do público nosso nos ajudar e nos dar uma economia de mais de 500 mil reais entre 2 artistas. Nós tínhamos um artista que era algo que a gente conhecia e que era um artista de referência, principalmente no axé, e tinha um outro artista que era algo mais do público universitário. Vamos fazer uma pesquisa. Um custava 600, o outro custava 100. A repercussão, todo mundo queria o de 100, não queria o de 600. Então, quer dizer... Agradou o público. Agradou o público e sobrou 500 para você fazer outras coisas, entendeu? Mas você está conversando com o seu público, você está tentando entender o que ele espera do seu evento. Só que a gente interage, mas a gente tenta entender o seguinte, o Oba é um festival, que ele passou a ser um festival por trazer vários segmentos, vários ritmos, mas ele não pode ser só funk, mesmo que o funk hoje esteja dominando, ele não pode ser só sertanejo, mesmo que o sertanejo tenha os momentos bons dele, ele é uma festa de carnaval. Então a gente procura trazer, no mínimo, todo dia uma banda de axé, de nome, e algo sempre relacionado ao ritmo do carnaval, que seja um pagode, que seja um samba. Por exemplo, tinha uma cantora que era mais romântica, que era do estilo sertanejo. Na minha visão, eu não achava que ela casava com o Oba, por mais estourado que ela esteja no Brasil, não casaria. Outra vibe, né? Você sabadão de carnaval, você tá esperando você lá abrir corredor, jogar água para cima, aí você vai ouvir
Não. Deixa para um outro evento. Deixa para um outro evento. Ou deixa para quem quiser contratar. Mas era uma visão que a gente tem de, por exemplo, um artista que a gente levou uma vez que não era mais tanto da mídia, mas é um artista que a gente achava que tinha tudo a ver com o carnaval. Um Jorge Benjor da vida. Então ele tem a ver com o carnaval. É um artista que você não vê toda hora, é um artista que entrega, faz uma entrega, monobloco, é um artista é uma banda que faz uma entrega de carnaval muito grande. Então a gente procura sempre mesclar tudo isso para que o Oba Festival seja um festival que agrade a todos os públicos. Você já adiantou que agora o Oba veio para Rio Preto. Eu vou confessar que eu não tenho ido muito para Votuporanga, vou pouco, mas sou nascida lá e fiquei com um apertozinho no coração. A hora que eu vi que saiu de lá, fiquei um pouquinho chateado. Não, eu vou te falar, eu também, por exemplo, quando a gente pegou o primeiro vídeo de anúncio de que a gente estava em São José do Rio Preto, a gente, assim, uma expectativa, uma alegria muito grande da forma que a gente foi recebido aqui, mas a gente ficou com um aperto no coração por ser votuporanguense. Mas, assim, a gente tem que seguir a nossa vida, a gente tem que seguir trabalhando. É o que as pessoas falavam, olha, Deus às vezes está fechando uma janela aqui, mas vai te abrir outra porta ali. Eu sempre tive muita paciência, sempre soube aguardar, mas, novamente falando, da maneira como aconteceu, um ruído de comunicação, não coloco a culpa no prefeito Jorge Seba, acho ele uma pessoa muito bem intencionada, acho ele um prefeito que tem compromisso com a população, mas eu acho que ele foi, de certa forma, manipulado por pessoas com segundas intenções e segundos interesses aí nessa questão, entendeu? Mas, às vezes, o que nos revoltou foi a forma, novamente, como foi cancelada, e você vê que teve carnaval em Barretos, a quem eu desejei muita boa sorte, sucesso nas minhas redes sociais, por entender que os meninos de Barretos precisavam trabalhar. Eu fui para São Paulo num carnaval, vi o evento rolando, vi carnaval em Fernandópolis, vi carnaval em todo lugar. Infelizmente eu não vi em Votuporanga. Paciência, não vou me revoltar, não fizemos isso, eu e meus sócios, por vingança. Longe disso, já temos idade suficiente para saber, entender e fazer a leitura de quando você é benquisto ou quando você, infelizmente, não é. A gente interpretou como não. Depois que aconteceu, aí vieram conversar com a gente, mas chega uma hora que você cansa. E a gente vê em São José do Rio Preto uma possibilidade muito grande de crescimento do evento. Essa página virada, chegar numa cidade maior, que tem uma visibilidade muito maior, o que pode representar para o Oba? Na verdade, por exemplo, São José do Rio Preto já estava na vida do Oba, porque grande parte das pessoas que vêm em excursão para o Oba, que são em torno de 10 mil pessoas até então em Votuporanga, eu tenho certeza que metade delas se hospedavam em São José do Rio Preto já nos hotéis. Eu lembro, uma das primeiras vezes que vocês adesivaram ali no aeroporto, eu cheguei lá, eu fiquei tão orgulhosa. Nós fizemos por 2 vezes, né, voos exclusivos para o Oba Festival, saindo do Rio de Janeiro e de São Paulo, voo com open bar e voo com DJ. Então a galera saía de São Paulo ou do Rio de Janeiro, o voo todo personalizado, o Oba, chegava aqui em São José do Rio Preto, a gente tinha, adesivou tudo, personalizou todo o aeroporto juntamente com as autoridades aqui, que liberavam isso. E a pessoa chegava aqui, seja bem-vinda. É o início da experiência. Na verdade, a experiência já se dava lá quando você embarcava, que você entrava no voo, um voo com DJ, um voo com bebida, então já começava ali. E por exemplo, essas são ações que nunca nos deram um retorno financeiro, ela exclusivamente, mas ela nos deu um retorno de credibilidade, nos deu um retorno de mostrar como que é o evento, que o evento é diferenciado, que o evento se preocupa com entregar essa experiência que a gente fala. E aí, por exemplo, você chegava aqui, além de nós temos outros parceiros que são as agências de turismo e grandes repúblicas que montam durante o carnaval. Chegava aqui, essas grandes repúblicas, essas agências tinham vans, tinham ônibus para pegar o seu cliente e levar para o seu hotel ou para a sua república. Quer dizer, o Oba, ele é o sucesso que não somente pela gente, mas pelos parceiros que nós temos e que a gente estabelece uma comunicação o ano inteiro. Semana passada nós estivemos em São Paulo, a gente faz um evento para mostrar tudo que nós estamos pensando pro evento, para a próxima edição, e aonde a gente reúne toda essa galera. Que essa galera agora, para o ano que vem, eu acredito que eles devam trazer para São José do Rio Preto mais de 10, 12 mil pessoas que estarão hospedadas aqui.
Você acredita que aumenta a visibilidade? Está numa cidade maior? Com certeza. Com certeza aumenta porque, assim, não menosprezando Votuporanga, longe disso, mas assim, se você vai em São Paulo, tem muitas pessoas que confundem São José do Rio Preto com Ribeirão Preto. Não, eu trabalho no SBT. Quando a gente vai falar com a rede em São Paulo, ele é São José do Rio Preto e às vezes no fim sai lá Ribeirão. E tem gente que você conversa em São Paulo que não sabe onde fica São José do Rio Preto. E aí você imagina a dificuldade muitas vezes de você falar Votuporanga, entendeu? E o fato, por exemplo, de grandes empresas, quando você fala assim, olha, eu vou te abrir a possibilidade de você ter um grande evento em São José do Rio Preto ou um grande evento em Votuporanga, é mais fácil de vender. Temos que ser realistas. É fato, isso é fato. Então a gente está assim já sentimos isso através de várias mensagens, vários convites que recebemos de outras empresas querendo se juntar ao evento e ter sua marca associada ao Oba. E essas bodas, então, esses 15 anos em São José do Rio Preto? Os 15 anos em São José do Rio Preto, já estamos vendendo. Agora estamos já com stand aqui no Iguatemi, funcionando permanentemente. Se você quiser comprar o ingresso do Oba, tem o nosso site do obafestival.com.br. Lá você vai achar o link para você comprar. Você compra em 10 vezes sem juros, sem taxa de conveniência de qualquer lugar do Brasil. E você com certeza você vai ter uma das maiores experiências de carnaval da sua vida. Pode me cobrar. Vocês viram, né, gente? Que de evento, de festa, ele sabe tudo, é o cara, com toda certeza. E ele contou que lá atrás foi a situação de time de futebol que começou a estimular ele e hoje está ocupando, então, a função. Também devido à pandemia, aconteceram algumas coisas. Eu era muito ligado ao Clube Atlético Votuporanguense, que é o time de Votuporanga, e o presidente era um irmão meu, que é o Marcelo Stringari, que também é daqui de São José do Rio Preto. Ele saiu para ir trabalhar em São Paulo e a vaga de presidente ficou sobrando, vaga. E aí me chamaram, fizeram o convite. Como eu não estava com eventos... Você era ligado, mas você já fazia alguma coisa efetivamente ou não? Eu acompanhava mais de perto, mas não tinha a caneta, não tinha a última opinião, não era minha. Mas eu e o Marcelo sempre dialogando, debatendo para o bem do CAV. E aí quando vagou, o Marcelo foi para São Paulo, fizeram um convite para mim. Eu, como apaixonado pelo futebol, pela Votuporanguense, de prontidão, assim, aceitei, mas não tinha noção também, tinha uma certa noção da responsabilidade, mas não tinha noção de como que é realmente o futebol. Só um adendo aqui, voltando para a gente finalizar a parte de eventos, falando, por exemplo, é legal a gente vir para Rio Preto, porque Rio Preto tem também uma característica de carnaval muito forte. Que lá atrás, o Carna Rio Preto foi um dos percussores de micareta no interior. A gente vinha de Votu para cá. Então, quer dizer, o Carna Rio Preto era algo que se tornou referência no Brasil, depois o Fest Folia, e hoje o Rio Preto é referência em evento com o Rodeio do Paulo Emílio, com os festivais que são feitos aqui, e com os meninos que fazem as festas eletrônicas em São José do Rio Preto. E aí é uma cidade festeira. E aí a gente chega para ocupar um espaço que não tinha, que é o carnaval. E a gente quer assim chegar aqui para trazer pessoas para próximo da gente, esse pessoal de evento, para todo mundo somar com a gente. Não queremos de maneira nenhuma vir tomar espaço de ninguém, começar a atrapalhar alguém, não. A gente vem para somar. É somar para multiplicar, não somar para dividir. Essa é a visão do Oba, entendeu? E eu acredito que vai mudar muito, porque eu sou acostumada com Votuporanga. Votuporanga sempre teve um ritmo de carnaval. Eu estranho aqui no carnaval. Que não tem. Muito quieto. É muito quieto, então eu estranho. Eu falo até pro meu marido, nossa, amor, é paradinho. E o legal do Oba, né, que, por exemplo, ele tem vários setores, e então cada setor dá para você vir com a sua turma, entendeu? Então tem o Café de la Musique, que dá para vir tanto a moçada como um casal, porque ele tem uma entrega, só quem vem vai ver o que eu estou falando. A entrega é fantástica, a gente não mede esforços para entregar assim, bebida à vontade, a bebida premium, na frente do palco. Você quer assistir o show? Lá na frente do palco você vai ter um espaço para você do Café de la Musique assistir o seu show com seu uísque, com sua bebida, com seu energético, tudo à vontade. O público do palco, ele não vai ficar tão distante do palco como às vezes a gente vê em alguns festivais. A gente procura sempre
é que nem coração de mãe, trazer todo mundo para perto, respeitando cada um o seu setor, mas a gente procura dar um formato de evento como a gente entrega em Votuporanga, a gente vai fazer o mesmo em Rio Preto, inclusive com o trio elétrico. Vai ter trio elétrico, tudo certinho. Eu vi que o pessoal estava preocupado, como é que o trio ia rodar. Preocupados como que o trio ia rodar, o trio vai rodar, já está tudo resolvido. Ah, tem muita grama, e se chover? Não, a grama a gente vai cobrir para a gente dar o conforto que o nosso público merece. Então, São José do Rio Preto, 15 anos do Oba, podem ficar tranquilos que vocês vão ter a mesma entrega que nós tínhamos em Votuporanga, só que com um grau de responsabilidade maior, porque nós estamos chegando aqui a primeira vez, o nosso cartão de visita tem que ser um cartão de visita de vocês falar assim, caramba, vou ter que voltar sempre. Eu tenho certeza que vai chamar atenção demais. E aí foi o futebol. E aí o futebol, ele demanda então uma atenção maior do que você imaginava. Para começo assim, quando eu peguei, a Votuporanguense tinha acabado de cair de divisão, da Série A2 para a Série A3. A Votuporanguense, são 3 donos, é um clube empresa, em que tem o Elton Borges, tem o seu Marcelo, o Marcelo Melo, o seu Melão, José Carlos, e tem o pessoal da Converde, que é o Rodrigo Beleza, o Roberto Beleza e o Dimas, que trabalham com a gente. Mas é uma empresa que ela já está há 6, 7 anos lá ao cavo, investindo dinheiro. E você investir dinheiro no futebol no interior é algo que é difícil, porque o futebol é algo caro, muito caro. A gente já investiu ali muita grana. E a gente continua no nosso sonho. E qual que é o sonho? O sonho é um dia ter nossos espelhos. O nosso espelho é o Mirassol, é o Novo Horizontino. E além de você trabalhar com uma verba limitada, mas uma verba que a gente sabe que as pessoas têm muito amor naquilo que estão entregando ali, a gente mexe com a paixão do torcedor. E quando você mexe com a paixão do torcedor, ele não quer saber se o teu jogador ganha menos do que o outro ou não. Ele quer saber que o teu time vai ter que ganhar. E aí o ano passado, a gente no primeiro ano, eu como presidente, a gente fez uma boa campanha, só que a gente não tinha torcida no campo por conta da pandemia. A gente, eu acho, nem no último jogo a gente teve. A gente foi disputar o acesso em Votuporanga, jogava pelo empate, perdemos o jogo de 1-0. Olha, até agora eu não acredito como que o cara fez o gol, os caras fizeram um ataque e fizeram o gol. E aí a gente não teve o acesso. Mas a gente continua lá. Aí esse ano voltou o público. Aí o começo do ano foi um começo do ano meio tumultuado, o time perdendo algumas partidas. Eu teve jogos que a minha mão começou a formigar inteira. E eu falei, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema de saúde, não tenho nada, não tenho dor de cabeça, eu não sei o que é ter dor de cabeça. Começou a formigar, eu falei, gente, eu fui pesquisar, falei, isso aqui parece que é começo de infarto, né? E eu cheguei no vestiário um dia, eu falei pros jogadores, falei, ou vocês ganham ou vocês vão me matar, né? Mas é assim, é muita responsabilidade, porque você, como eu falei, você mexe com a paixão, você mexe com o sonho de atletas. Lá em Votuporanga trocou o nome do time um tempo atrás. Era Associação Atlética Votuporanguense e passou a Clube Atlético Votuporanguense. O torcedor continua fiel. Fiel, porque é o time da cidade, né? Manteve as cores, branco e preto. É um time que hoje, por exemplo, se você não tem uma ação trabalhista, é um time que redondinho, ele não paga o melhor salário, mas paga em dia. Se tem um atraso, é um atrasozinho pontual, mas assim, a gente tem que fornecer alimentação, hospedagem. E qual que é o caminho para a gente chegar a ser um Mirassol, um Novo Horizontino? É você revelar um garoto, é você vender um garoto. Então, o investimento, muitas vezes, passa pela base, tem que passar pela base. Não existe forma de você pegar e investir somente no time profissional, porque o time profissional, muitas vezes, você vai colocar muito dinheiro nele e ele não vai ter o acesso. E aí aquele dinheiro foi embora. Foi embora. E como é que tá porque a base? Ele não deixou nada de legado. Agora, quando você investe na base, aí você começa a pegar esses meninos e começa a colocar tanto para jogar no nosso time, como nós temos garotos da base jogando, como a gente começa a colocar esses garotos em outros times. Nós temos garotos no Fluminense, Atlético Goianiense, Tombense, Curitiba. Temos garotos espalhados para todos os lados. Temos um garoto que agora disputou a Copa São Paulo, de 17 anos, que fez 5 gols. Nós estamos vendendo uma parte dele, já está vendido praticamente para Portugal. Então, quer dizer, a esperança é que uma hora um desses garotos faça um gol aí num grande time, e aí a vida da Votuporanguense possa ser um pouco mais tranquila da parte financeira.
porque aí aí vem de novo um outro investimento, que é um centro de treinamento, que é você poder estruturar para formar novos atletas novamente. Mas por enquanto é só investimento, só porque esse garoto ainda não aconteceu. Gasto e lidar com a paixão. Gasto e lidar com a paixão do torcedor, que ele quer que o time ganhe, mas ele não entende muitas vezes as nossas limitações financeiras. Mas o torcedor pode ficar tranquilo, que ali tem pessoas apaixonadas pela Votuporanguense, mas que estão plantando algo para o futuro. Muitas vezes o acesso não vai vir agora, mas lá na frente vai acontecer. Só que nós temos que ter paciência, porque a gente não tem 20 milhões para tirar e colocar num clube. Resolver de uma hora para outra. Que é o que alguns clubes fazem. Se tivesse, seria fácil, mas infelizmente não. E o torcedor, ele tem se renovado? Ainda é um torcedor mais... O torcedor ele se renova, tem a molecada, tem hoje com as redes sociais. O torcedor da Votuporanguense, ele perdeu um pouco assim daquele brilho de quando era o Plínio Marinho antigo, no centro da cidade. Mas assim, chega na fase final agora, que o time começa a ir bem novamente, aí esse torcedor volta, e ele volta com tudo. Mas independente de se tem 100 torcedores ou se tiver 3 mil, e a gente espera que tenha 3 mil, a disposição, o nosso trabalho durante a semana de cobrar dos atletas, de mostrar para os atletas o peso da nossa camisa, o tanto que é difícil colocar um time para jogar e honrar com os compromissos de um time, isso daí a gente faz no dia a dia. Porque infelizmente o futebol, as pessoas veem os Neymar da vida, né? Mas 99%, você sabe, são pessoas que trabalham por R$2.000, por R$1.500 e muitas vezes ainda trabalham 3, 4 meses e não recebem. Então, mas a gente ali, graças a Deus, nesse ponto aí, a gente tem nossa responsabilidade com... O time hoje está redondinho? Como é que tá? O time tá redondo, depois de uma primeira fase tumultuada, aí a gente embalou e nós estamos com uma sequência nesse momento de 7 jogos sem perder. E brigando de novo pelo acesso aí, mas de novo, sempre que eu falo, pezinho no chão, correr muito, ralar muita bunda aí. Você postou ontem, acho que foi, pé no chão. Pé no porque chão. As pessoas às vezes se empolgam, porque né? O torcedor é aquilo, o torcedor ele só vive o resultado. A gente que vive o dia a dia, a gente sabe, por exemplo, às vezes por que um resultado vem e por que não vem. Eu já tive jogo da gente ganhar, que eu falei, não acredito que a gente ganhou esse jogo jogando tão mal como jogou. Eu saí, entrei no meu carro, olhei o WhatsApp, tinha lá, o torcedor, nossa, parabéns, que jogo, que partida. E eu, entendeu? Se você ganhou, né? Ganhou. Tá achando? Então ganhou, né? Ganhou para ele, tá bom. E às vezes o ganhar é um processo, esse processo passa por confiança, como toda profissão, né? Se você estiver inseguro aqui para gravar no começo da sua carreira, muitas vezes você erra uma vez e fala, nossa, será que hoje eu vou errar de novo? E aí você fica naquela insegurança. Então, o time, quando ele começa, às vezes, passar por derrotas sem merecer, mas ele vai perdendo a confiança. E se você tem um documentário no Netflix do Barcelona, que chama Match Day, que mostra o jogador do Barcelona, que ganha milhões por mês, num vestiário, num jogo de Champions League, o jogador chorando, porque no primeiro tempo estava perdendo de 3-0. Agora, você imagina, se um jogador daquele ali, que tem todo o aparato, que tem tudo do bom e do melhor. É gente, né? É gente. E isso, foi legal você ter tocado nesse assunto. Porque esse ano nós tivemos uma dispensa de um treinador. A gente não gosta de dispensar treinador. Aliás, de dispensar nenhum funcionário. A gente gosta de seguir acreditando independente de resultados. Se a pessoa é trabalhadora, ela é honesta, vamos que vai dar certo. Mas muitas vezes no futebol isso não dá para seguir. Então esse ano, por exemplo, nós tivemos um treinador que saiu e aí o treinador não estava colhendo bons resultados e aí a torcida vai para a beira da alambrada ali, o cara a 5 metros e olha na cara da pessoa e fala, seu vagabundo, não sei o quê. Atinge a moral da pessoa. E por mais que o treinador ou que o atleta não reaja naquele momento, mas ele deixou a família dele muitas vezes em outra cidade, está ali naquela cidade, que acabar aquele jogo, ele perdeu o jogo, ele se cobra dentro do vestiário, que eu sei que os atletas se cobram, que o treinador se cobra. Aí ele vai para casa dele, sozinho, longe da família, longe de filho, não ganha o melhor salário e ainda tem que ouvir ofensas pessoais.
Então nós tivemos um treinador esse ano que, nossa, meu filho era muito ligado a ele, e meu filho mandou uma mensagem para ele: poxa tio, que pena que o senhor foi dispensado, apesar de ter sido o pai dele que dispensou, mas ele entendeu a forma como se deu a dispensa. Mas meu filho mandou uma mensagem para ele começou a chorar respondendo meu filho, e ele falou: puxa Gabriel, depois da minha família, a tua mensagem foi a que me deu mais conforto. Eu vi agora esses dias uma mensagem também de um treinador que perdeu um jogo pra gente, em que depois eu fui conversar com ele, ele falou que, eu não sei se foi uma pressão que ele sofreu na cidade dele, mas ele falava que, olha, aquele dia, um treinador experiente, que aquele dia ele preferia estar morto. Ele escreveu desse jeito no Facebook. E aí eu estava comentando com alguns amigos meus, o futebol é algo que todo mundo acha que entende. E muita gente entende. Mas só que todo mundo quer opinar. As pessoas não entendem um processo, às vezes não entendem o porquê que um jogador joga, porquê que um não joga, porquê que o treinador fez tal substituição e porquê que ele não fez tal. E fica lá, condenando, atacando de forma pessoal. Poxa, imagina se qual que é o ânimo que você tem se você é uma jornalista e começar todo mundo a te xingar, atacar a tua vida pessoal. Então, essas pessoas são seres humanos. E elas vivem do espetáculo. Não é todo mundo igual o Neymar lá que ganha bem, nem porque ele ganha bem, ele também merece ser atacado da forma pessoal. Entendeu? Porque eu sou daquele que eu não acho que porque você pagou o ingresso você tem o direito a tudo. O teatro, a pessoa vai lá, assiste o teatro, você não gosta do time, você não gostou, poxa, eu não vou. E assim, nem sempre a pessoa perde porque executou e entregou um trabalho ruim. Exato. Às vezes ela trabalhou direitinho. Poxa, às vezes você vai lá, o treinador faz tudo certinho, aí o atleta vai e erra um pênalti. A culpa é do atleta? Não, não é do atleta. Tem do outro lado um goleiro que quer defender, que é treinado para defender. Hoje, antes de você fazer uma partida de futebol, até mesmo a Votuporanguense, que é um clube modesto, mas a gente tem uma equipe de analistas que analisa o outro time e que antes de cada jogo passa tudo pra gente, o que vai acontecer, como que o outro time joga, como que o jogador ele vai para qual lado, o goleiro, qual que é a dificuldade, qual que é a facilidade dele. Tudo calculado, né? E às vezes existe o imponderável que é um erro humano, que se não tiver o erro, ninguém ganha o jogo, fica empatado. Não vai despertar paixão que desperta. Mas é isso que eu acho. Eu acho que poxa, eu sou apaixonado pela Votuporanguense, pelo São Paulo, já fiquei revoltado, mas hoje, eu ficava revoltado, por exemplo, com o São Paulo, revoltado às vezes com a diretoria que diante de um orçamento milionário, fazia coisas que você não entende. Tomava decisões estranhas. E hoje, decisões estranhas, a gente entende também o porquê. Porque tem decisão de dirigente que coloca dinheiro no bolso para fazer um contrato mais longo, que a gente sabe, tem tudo isso. E enquanto isso, o torcedor lá, apaixonado, pagando, sofrendo, entendeu? Então hoje a gente entende mais a fundo o futebol. Mas eu só acho isso, eu acho que o respeito deve prevalecer sempre, em qualquer situação, em qualquer ambiente. Mesmo num ambiente de futebol, tem que prevalecer. O Casquinha, presidente de um clube de futebol, como é que você se avalia? Olha, eu avalio assim, para o meu torcedor eu não posso me avaliar, eu posso me avaliar da seguinte forma: podem ter certeza que eu sou uma pessoa correta. Isso eu sempre fui na minha vida, eu posso chegar em qualquer lugar, eu vou ter as portas abertas. Não é me achar, essa é a minha índole. Eu não vou me sujar por causa de dinheiro. O dinheiro que, para mim, não é tudo. Para mim, o que é tudo é o exemplo para os meus filhos. Então, o exemplo não está no dinheiro, está nas suas atitudes. Então, o torcedor pode ter certeza que eu sempre vou procurar o melhor para o Votuporanguense. Às vezes vou errar. Com o meu grupo que eu trabalho no dia a dia, que são mais de 50, 60 pessoas. Sempre honestidade, sempre lealdade e verdade. Se uma hora tiver que, olha, isso está errado, está errado. Mas sempre aberto ao diálogo. Sou muito aberto ao diálogo, muito aberto a conversar, a entender o outro lado. Eu chego muito no pessoal que trabalha com futebol há mais tempo e falo: olha, eu sou uma pessoa que estou chegando agora. Às vezes o que eu vou falar é uma besteira, mas eu tenho que colocar a minha opinião. E eu gosto de colocar a minha opinião antes das coisas sempre acontecerem. Porque depois que acontecer, aí eu vou falar: puxa, eu poderia ter falado. Nesses momentos de dificuldades agora, foi alguns momentos que a gente se fez mais presente, em reuniões. Só que tem hora que não adianta você ficar fazendo tanta reunião, não adianta você ficar cobrando tanto, que o atleta ele precisa ter uma paz e muitas vezes ele está querendo a vitória, mas tem hora que a vitória não vem. Essa é a verdade, tem hora que não vem.
nas suas duas profissões, você lida aí realmente com a emoção das pessoas. Nas duas profissões eu sou uma pessoa realizada. Nas duas. Eu sou uma pessoa que eu falo, eu sou abençoado por Deus por trabalhar com duas paixões que o brasileiro tem. Mas eu sou uma pessoa assim, que me cobram muito. Agora no futebol, então, meu Deus do céu, quando eu tava perdendo... Perde sono? Não, você perde sono, você não dorme e você acorda cedo. A esposa chama, vem, vamos tomar um banho. Tipo assim, vamos se descontrair um pouco. E você não vai. E você tá no telefone, tá pensando o que você vai fazer. Você não joga, mas você pode tentar mexer o psicológico, um bate-papo, tentar resolver alguma coisa, alertar para algumas situações. Então a gente tenta dessa forma. Mas sou uma pessoa realizada. Hoje, se acabasse aqui, eu falo assim, puxa, que legal. Eu acho que o exemplo que eu vou deixar para os meus filhos já está dado, já está passado e transmitido. Porque daqui para frente eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Não vou ser uma pessoa que vou deixar um legado para eles, que seja um legado do pai ter feito eles passar vergonha. Construiu uma linda jornada com toda certeza. Agora, abre aspas para o Casquinha. Abre aspas. Obrigado pelo convite, meu. Bom te rever. Obrigado, São José do Rio Preto, principal público aqui, né, que a gente está se comunicando nesse momento, por abrir as portas da cidade tão grande, tão pujante, tão empreendedora. Rio Preto, a capital do interior. A gente está muito honrado, com muita responsabilidade de estar chegando nessa terra para entregar o melhor carnaval que vocês já viram na vida de vocês. Pode ter certeza que trabalho, suar muito para fazer essa entrega não vai faltar. E aguardem que nós vamos ter uma grade de show sensacional para os 15 anos. Daqui a pouco vem novos anúncios, além do Gustavo Lima e da Ivete Sangalo, que já estão confirmados para 2023. Muito obrigada, viu? Pela sua disponibilidade, por esse bate-papo, foi realmente muito gostoso. Bom ouvir sua história e conhecer sua história mais de pertinho. E você que está assistindo a gente já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e não perca toda semana uma nova entrevista. Beijo!